Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas, de Baruch Spinoza. Parte 6. Isto é o que prometi tratar nesta primeira parte do método. Mas, para não omitir nada do que se pode levar ao conhecimento do intelecto e às suas forças, direi ainda pouca coisa da memória e do esquecimento, onde ocorre principalmente considerar que a memória é fortalecida por meio do intelecto e também sem o auxílio dele. De fato, em relação ao primeiro ponto, quanto mais algo é compreendido, mais facilmente se retém, e ao contrário, quanto menos, mais facilmente o esquecemos. Por exemplo, se eu transmitir a alguém uma porção de palavras soltas, muito mais dificilmente as reterá do que se apresentar as mesmas palavras em ordem de narração, reforçada também sem auxílio do intelecto, a saber, pela força mediante a qual a imaginação ou o sentido a que chamam comum é afetado por alguma coisa singular corpórea. Digo singular, pois a imaginação só é afetada por coisas singulares. Com efeito, se alguém ler, por exemplo, só uma novela de amor, retê-la-á muito bem, enquanto não ler muitas outras desse gênero, porque então vigora sozinha na imaginação, mas se são mais do gênero, imaginam-se todas juntas e facilmente são confundidas. Digo também corpórea, pois a imaginação só é afetada por corpos. Como, portanto, a memória é fortalecida pelo intelecto e também sem ele, conclui-se que é algo diverso do intelecto e que não há nenhuma memória nem esquecimento a respeito do intelecto visto em si. O que será, pois, a memória? Nada mais do que a sensação das impressões do cérebro, junto com o pensamento de uma determinada duração da sensação, o que também a reminiscência mostra. Realmente, a alma pensa nessa sensação, mas não sob uma contínua duração. E assim, a ideia desta sensação não é a própria duração da sensação, quer dizer, a própria memória. Se, porém, as próprias ideias sofrem alguma corrupção, veremos na filosofia. E se isso parece a alguém muito absurdo, bastará para o nosso propósito que pense ser tanto mais facilmente retida uma coisa quanto mais for singular, como se vê do exemplo da novela que acabamos de dar. Além disso, quanto mais uma coisa é compreendida, mais facilmente é retida. Logo, não podemos deixar de reter uma coisa sumamente singular e somente inteligível. Assim, pois, distinguimos a ideia verdadeira e as outras percepções, mostrando que as ideias fictícias, as falsas e as outras têm sua origem na imaginação, isto é, em certas sensações fortuitas e, por assim dizer, soltas, que não nascem da própria potência da mente, mas de causas exteriores, conforme o corpo, em sonhos ou acordado, recebe vários movimentos, ou, se preferir, tome-se aqui por imaginação o que se quiser, contanto que seja algo diverso do intelecto e onde a alma seja paciente. Tanto faz que tomes o que quiseres, desde que saibamos que é alguma coisa vaga e da qual a alma sofre, sabendo ao mesmo tempo como, pelo intelecto, nos livramos dela. Por isso, também ninguém se admire de que ainda não provei existir um corpo e outras coisas necessárias e, contudo, falei da imaginação,
do corpo e sua constituição, pois, como disse, pouco importa o que suponho, contanto que saiba ser algo vago e etc. Demonstramos, porém, que a ideia verdadeira é simples ou composta de simples e mostra como e por que algo é ou foi feito. Demonstramos também que seus efeitos objetivos na alma procedem conforme a razão da formalidade do próprio objeto, o que é o mesmo que os antigos disseram, a saber, que a verdadeira ciência procede da causa para os efeitos. A não ser que nunca, ao que eu saiba, conceberam, como nós aqui, a alma agindo segundo certas leis e como que um autômato espiritual. Por conseguinte, quanto era possível no começo, adquirimos o conhecimento de nosso intelecto e tal norma da ideia verdadeira que não tememos mais confundir as coisas verdadeiras como as falsas ou as fictícias, nem tampouco nos admiraremos de inteligir algumas coisas que de modo algum caem sob a imaginação de que outras, totalmente opostas ao intelecto, sejam na imaginação ou de que, afinal, haja outras que convêm com o intelecto. Com efeito, sabemos que as operações pelas quais são produzidas as imaginações se fazem conforme outras leis, inteiramente diversas das leis do intelecto, e que a alma se mantém acerca da imaginação apenas como paciente. Pelo que também se vê com que facilidade podem cair em grandes erros os que não distinguem cuidadosamente a imaginação e a intelecção. Nestes, por exemplo, que a extensão deve estar em algum lugar, deve ser finita, com partes que se distinguem realmente umas das outras, que é o primeiro e único fundamento de todas as coisas, e que num tempo ocupa um maior espaço que no outro, além de muitas outras coisas do mesmo gênero. Isso tudo se opõe à verdade, como mostraremos no devido lugar. A seguir, como as palavras são parte da imaginação, isto é, fingimos muitos conceitos na medida em que, vagamente por alguma disposição do corpo, são compostos na memória. Não se deve duvidar de que também as palavras, como a imaginação, podem ser a causa de muitos e grandes erros, se com elas não tivermos muita precaução. Acrescente-se que são formadas de acordo com o arbítrio e a compreensão do vulgo, de modo que não são senão sinais das coisas como se acham na imaginação, mas não como estão no intelecto. O que claramente se vê pelo fato de que a todas as coisas que estão só no intelecto e não na imaginação puseram muitas vezes nomes negativos, como sejam incorpóreo, infinito e etc. E também muitas coisas que são realmente afirmativas exprimem negativamente e vice-versa, como são incriados, independente, infinito, imortal e etc. Porque, sem dúvida, muito mais facilmente imaginamos o contrário disso, motivo pelo qual ocorreram antes aos primeiros homens e usaram nomes positivos. Muitas coisas afirmamos e negamos porque a natureza das palavras leva a afirmá-lo ou negá-lo, mas não a natureza das coisas. Por isso, ignorando-a, facilmente tomaríamos algo falso por verdadeiro. Evitamos, além disso, outra grande causa de confusão e que faz com que o intelecto não reflita sobre si mesmo, a saber, quando, não fazendo distinção entre a imaginação e a intelecção, cremos que aquilo que imaginamos mais facilmente é também mais claro para nós, e julgamos inteligir o que imaginamos. Por isso, antepomos o que se deve propor. E assim se desfaz a verdadeira ordem do progresso e não se conclui nada
legitimamente. Ademais, para que afinal cheguemos à segunda parte deste método, proporei primeiro o nosso intuito neste método e a seguir os meios para atingi-lo. O objetivo, pois, é ter ideias claras e distintas, tais a saber que provenham da pura mente e não de movimentos fortuitos do corpo. A seguir, para que todas as ideias sejam reduzidas a uma, tentaremos ligá-las e ordená-las de tal modo que nossa mente, quanto possível, reproduza objetivamente a formalidade da natureza, no todo e em cada uma das suas partes. Quanto ao primeiro ponto, como já dissemos, exige-se para o nosso último fim de que a coisa seja concebida por sua essência tão somente ou por sua causa próxima. A saber, se a coisa é em si, ou, como vulgarmente se diz, causa de si mesma, deverá ser compreendida só por sua essência. Se, porém, a coisa não é em si, mas exige uma causa para existir, deve ser compreendida por sua causa próxima. Porque, de fato, o conhecimento do efeito nada mais é que adquirir um mais perfeito conhecimento da causa. Logo, nunca poderemos, enquanto tratamos da investigação das coisas, concluir algo de abstrações, e tomaremos muito cuidado em não misturar o que está só no intelecto com o que está na coisa. Mas a melhor conclusão se tirará de alguma essência particular afirmativa, ou seja, de uma verdadeira e legítima definição. Efetivamente, o intelecto não pode descer de axiomas só universais a realidades singulares, visto que os axiomas se estendem a coisas infinitas e não determinam o intelecto para contemplar uma coisa singular mais do que a outra. Por isso, o reto caminho da invenção é formar os conhecimentos segundo alguma definição dada, o que se processará tanto mais feliz e facilmente quanto melhor definirmos alguma coisa. Portanto, o essencial de toda esta segunda parte do método consiste só nisso, a saber, em conhecer as condições de uma boa definição e a seguir no modo de as encontrar. Primeiramente, pois, tratarei das condições da definição. Uma definição, para que seja dita perfeita, deverá explicar a essência íntima da coisa, cuidando-se que não usemos em seu lugar algumas propriedades, a fim de explicá-lo, omitindo outros exemplos. Para não parecer que quero apontar os erros dos outros, citarei apenas o exemplo de alguma coisa abstrata que é igual, qualquer que seja sua definição, a saber, o exemplo do círculo, o qual se define como uma figura cujas linhas traçadas do centro para a circunferência são iguais. Ninguém deixará de ver que tal definição não explica de modo algum a essência do círculo, mas só uma propriedade sua. E ainda que, como disse, isto pouco importe quando se trata de figuras e outros seres de razão, muito, contudo, significa no atinente a seres físicos e reais, a saber, porque as propriedades das coisas não se entendem enquanto se ignoram suas essências. Pois, se deixarmos estas, necessariamente perverteremos a concanetação do intelecto, que deve reproduzir a concanetação da natureza, e afastar-nos-emos totalmente do nosso objetivo. Portanto, para livrar-nos desse erro, devemos observar a seguinte definição. Primeiro, se a coisa for criada, a definição deverá, como dissemos, abranger a causa próxima.
O círculo, por exemplo, conforme essa norma, deve ser definido como a figura descrita por uma linha com uma extremidade fixa e a outra móvel, definição que claramente contém a causa próxima. Segundo, requer-se um tal conceito ou definição da coisa que todas as suas propriedades, quando a coisa é vista isoladamente, mas não junto com outras, possam concluir-se dela, como se percebe nessa definição do círculo, pois dela claramente se infere que todas as linhas tiradas do centro para a circunferência são iguais. Que isto seja uma exigência necessária da definição é tão manifesto ao observador que não parece valer a pena demorar-nos em sua demonstração, nem provarmos que, devido a essa segunda condição, toda definição deve ser afirmativa. Falo da afirmação do intelecto, pouco cuidando da verbal, que, pela falta de palavras, talvez possa exprimir-se às vezes negativamente, conquanto se entenda de modo afirmativo. Os requisitos, porém, da definição da coisa incriada são os seguintes. Primeiro, que exclua toda causa, isto é, que o objeto não exija nada mais que seu próprio ser para sua explicação. Segundo, que, dada a sua definição, não reste lugar para a pergunta: existe ou não? Terceiro, que não contenha no sentido real substantivos que possam ser adjetivados, ou seja, que não possa ser explicada em termos abstratos. Quarto, exige-se por último, embora isso não necessite muito ser anotado, que de sua definição se concluam todas as suas propriedades. Tudo isso são coisas manifestas a quem prestar bem atenção. Disse também que a melhor conclusão há de ser tirada de alguma essência particular afirmativa, pois quanto mais especial for a ideia, mais distinta será e, portanto, mais clara. Logo, o que acima de tudo devemos procurar é o conhecimento das coisas particulares. Quanto à ordem, porém, e para que todas as nossas percepções se coordenem e se unam, exige-se que o mais cedo que se possa fazer e que a razão postula, investiguemos se existe algum ser, e ao mesmo tempo qual é, que seja a causa de todas as coisas, a fim de que sua essência objetiva seja também a causa de todas as nossas ideias. Aí, então, nossa mente, como dissemos, reproduzirá a natureza no máximo grau possível, pois terá objetivamente tanto sua essência como sua ordem e união. Disso podemos ver ser-nos antes de tudo necessário que sempre deduzamos todas as nossas ideias das coisas físicas, ou seja, dos seres reais, indo quanto se pode fazer segundo a série das causas de um ser real para outro ser real, de modo a não passarmos a ideias abstratas e universais, quer não deduzindo delas nada de real, quer não as concluindo das coisas reais. Ambas as coisas, com efeito, interrompem o verdadeiro progresso do intelecto. Note-se, porém, que, por séries das causas e dos seres reais, não entendo aqui a série das coisas singulares e móveis, mas apenas a série das coisas fixas e eternas. Realmente, seria impossível para a fraqueza humana alcançar a série das coisas singulares e mutáveis, tanto devido à sua quantidade que ultrapassa todo número, como devido às infinitas circunstâncias numa e mesma coisa, das quais cada um pode ser a causa de que a coisa exista ou não exista, já que a existência delas não tem
conexão nenhuma com a sua essência, ou, como já dissemos, não é uma verdade eterna. Efetivamente, também não é necessário que intelijamos a série delas, visto que as essências das coisas singulares e móveis não devem ser deduzidas da sua série ou ordem da existência. Com efeito, esta última, a ordem da existência, não nos dá outra coisa senão denominações extrínsecas, relações ou, quando muito, circunstâncias, coisas que estão longe de constituir a essência íntima das coisas. Esta, entretanto, só se há de procurar nas coisas fixas e eternas e, ao mesmo tempo, nas leis inscritas nessas coisas, como em seus verdadeiros códigos e segundo as quais são feitas e ordenadas todas as coisas singulares. De fato, essas coisas singulares e mutáveis dependem tão íntima e essencialmente, por assim dizer, das coisas fixas, que sem elas não podem existir nem ser concebidas. Portanto, essas coisas fixas e eternas, ainda que sejam singulares, serão para nós, por sua presença em toda a parte e latíssima potência, como que universais ou gêneros das definições das coisas singulares e mutáveis e causas próximas de todas as coisas. Mas, sendo isso assim, não pouca dificuldade parece subsistir para que possamos chegar ao conhecimento dessas coisas singulares, pois conceber todas as coisas juntas supera muito as forças do intelecto humano. A ordem, porém, para se compreender um antes do outro, não derivará, como dissemos, da sua série de existir, nem tampouco das coisas eternas. Com efeito, aí são todas simultâneas por natureza. Logo, necessariamente hão de ser procurados outros auxílios, além daqueles que usamos para compreender as coisas eternas e suas leis. Contudo, aqui não é o lugar de expor isso, nem se precisa fazê-lo, senão depois de havermos adquirido um conhecimento suficiente das coisas eternas e das suas infalíveis leis, e depois que se tenha tornado clara para nós a natureza dos nossos sentidos. Antes de nos lançarmos ao conhecimento das coisas singulares, haverá tempo de versar sobre esses auxílios, que tenderão todos a saber fazer uso de nossos sentidos e realizar, segundo certas leis e certa ordem, experiências suficientes para determinar a coisa que é investigada, a fim de, por último, concluirmos delas segundo que leis das coisas eternas foi feita e conhecermos sua natureza íntima, como mostrarei em seu lugar. Aqui, para voltar ao que tensionávamos, somente procurarei expor o que parece necessário a fim de que possamos chegar ao conhecimento das coisas eternas, formando definições delas nas condições acima expostas. Para isso, é preciso relembrar o que dissemos antes, a saber que, quando a mente se aplica a algum pensamento a fim de examiná-lo e deduzir dele em boa ordem o que legitimamente se pode deduzir, se ele for falso, descobrirá a falsidade, mas se for verdadeiro, continuará felizmente a deduzir daí, sem nenhuma interrupção, coisas verdadeiras. Isso digo, é o que se requer para o nosso intento, pois nossos pensamentos não podem ser determinados por nenhum outro fundamento. Se, portanto, desejamos investigar a primeira coisa de todas, é necessário haver algum fundamento que dirija para lá nossos pensamentos.
A seguir, sendo o método o próprio conhecimento reflexivo, este fundamento que deve dirigir nossos pensamentos não pode ser nenhum outro senão o conhecimento daquilo que constitui a forma da verdade e o conhecimento do intelecto, bem como de suas propriedades e forças. Porque, adquirido esse, teremos o fundamento de onde deduzir nossos pensamentos e o caminho pelo qual o intelecto, quanto sua capacidade o permite, poderá chegar ao conhecimento das coisas eternas, levando-se em conta, em todo caso, as forças intelectuais.